Fala aí, suave? Eu sou Paulo Keller, sou desenvolvedor de software. No meu canal eu conto algumas histórias sobre a minha profissão, sobre a minha carreira. Faço alguns tutoriais também. No dia de hoje eu vou fazer um tutorial sobre Git e GitHub. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa aquele like no vídeo e bora começar! Bom, eu vou começar criando, né, a primeira pasta do projeto. Eu vou criar uma pasta aqui, chamar ela de Git Project. Vou entrar dentro dessa pasta. Dentro dela eu vou dar um git init aqui, para inicializar o projeto Git. Para você que não conhece o Git ele é bem parecido com o Google Drive, com o Dropbox, então ele é um sistema de versionamento. Você usa basicamente para guardar os arquivos, guardar as coisas que você o seu projeto, né, para você criar um histórico do seu projeto. Então aqui eu criei o projeto ele já criou o projeto Git para mim, ele criou uma pasta aqui dentro, ele criou uma pasta Git. Então dentro dessa pasta ele tem as informações do nosso repositório Git. E aqui o que ele criou? Ele criou uma branch chamada main. Então basicamente o Git ele usa branches para se referenciar, então para fazer as coisas. Aqui eu vou abrir ele com Xcode, esse projeto. Eu vou estar fazendo tudo pelo terminal, então tipo, se você não é acostumado com o terminal, aqui eu vou só usar o terminal, não vou usar a interface do Git. E o que a gente vai fazer? A gente vai simular como se fosse um projeto real. Então, em projeto a gente tem vários arquivos, a gente tem arquivos de configuração, a gente tem arquivo de header, que referencia outros arquivos do projeto. Então, o que eu vou começar? Vou primeiro criar um arquivo, chamar ele de A. Então, eu vou criar aqui o file A. Ele vai ser um txt. E dentro desse txt eu vou colocar algumas mensagens. Então, sei lá, eu vou colocar aqui Hello World. E basicamente vai ser isso, o meu arquivo. Aqui você já pode perceber que ele já está verdinho, e se a gente clicar aqui na interface do Visual Studio Code, ele vai falar que se eu quero commitar esse arquivo, se eu quero commitar essas mudanças. Só que eu vou fazer tudo pelo terminal, então não vou usar nada da interface. A gente vai abrir o terminal de novo lá. E o que acontece? A gente primeiro precisa adicionar esse arquivo antes da gente commitar ele. Então eu vou dar um git add aqui, e vou passar o nome do arquivo, né? Vou passar esse file lá. Então aqui a gente já adicionou ele, se a gente der um git status aqui, vai estar mostrando aqui que um novo arquivo foi adicionado, né? Ele está em um stage ainda. E aqui dá para você ver que também tem um xizinho, então o terminal que eu estou usando, ele está indicando para mim que tem algumas alterações que não foram commitadas ainda. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa commitar essas informações. Então eu vou dar um git commit. Vou colocar aqui file created. Aqui, então, a gente colocou a nossa mensagem de Git, né? Então, esse "-m" aqui é para adicionar a mensagem. Então, se eu desse só um git commit, ele abriu o prompt para mim colocar uma mensagem. Então, eu prefiro colocar desse jeito. Eu acho que é mais simples. E sempre quando você for colocar uma mensagem, tenta colocar uma mensagem melhor que a minha. As minhas mensagens aqui nesse tutorial provavelmente vão ser umas mensagens muito ruins. Tenta especificar o máximo, né? As coisas que você está fazendo, as alterações que você está fazendo. Principalmente se for num projeto real. Então, num projeto real, geralmente a gente coloca uma mensagem um pouco mais explícita das coisas que a gente está fazendo. Então aqui se eu der um git status, ele vai falar que está tudo clean, que não tem nenhuma mudança no meu repositório. E se eu der um git log aqui, eu consigo ver as alterações. Então ele fala para mim o meu e-mail e o usuário que fez as alterações. E ele coloca a mensagem, né, que foi criado, tem as datas aqui, então tudo certinho. Então o Git é basicamente isso, ele serve para você ter esse registro das alterações do seu projeto. Então a principal função do Git é essa, entendeu? Manter esse tracking do seu projeto. Então aqui eu vou só sair, eu vou dar um 2.wq para sair do terminal. E aqui eu vou continuar. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fingir, né? Eu vou simular que a gente está criando uma nova bench, que a gente pegou uma demanda, então a gente vai ter que criar uma nova bench. Então aqui eu vou chamar ela de Git, eu vou dar um checkout, né, para essa branch, para criar uma nova. E eu vou chamar ela de feature A, então tipo, a gente vai criar uma branch para fazer a nossa feature. Então eu vou chamar ela de checkout -b, que é a branch. Então o comando é basicamente git checkout -b e o nome da branch que você quer, então vou chamar ela de feature A. Vou dar um nome dela de feature _A. Beleza, eu já estou na minha nova branch, então se eu der um git branch aqui eu consigo ver as branches que eu tô. Então tipo, eu tenho a main e tenho a feature A.
E o que eu vou fazer? Dentro dela, eu vou criar as alterações dessa feature que foi mandada para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro criar um arquivo de header aqui, eu vou chamar ele de header mesmo, .txt. E o que esse arquivo vai fazer? Ele vai ser basicamente a referência de outros arquivos do projeto. Igual eu falei, tem várias linguagens de programação que elas referenciam outros arquivos dentro do seu projeto. Então, tipo, a gente vai usar isso aqui depois, então eu vou dar um exemplo disso aqui prático. Então, basicamente, a gente criou esse arquivo de header, e aqui eu vou commitar ele de novo. Então, eu vou dar um git add aqui. Para ser mais rápido, geralmente o que eu faço? Eu dou um git add ponto, porque daí ele vai pegar todos os arquivos que eu alterei no meu repositório e ele vai adicionar tudo aqui de uma vez, quer ver? Por exemplo, a gente vai lá, vou mudar aqui, vou colocar uma nova mensagem nesse arquivo do file A aqui. Então vou colocar, sei lá, olá mundo, em vez de ser hello world. E aqui eu vou dar um git add. Se eu der um git status aqui, você vai ver que ele pegou os dois arquivos. Então eu não preciso adicionar um de cada vez, sabe? Tipo, dar um git add, file, tá. Então, tipo assim, eu posso usar esse git add ponto para conseguir colocar todos os arquivos dentro do meu repositório, ou seja, abaixo, né, daquele repositório que eu tô, daquele diretório que eu tô. Então ele vai pegar todas essas informações e vai já adicionar. Então ele vai pegar todos esses arquivos e já vai adicionar sem eu precisar adicionar um por um. Aqui eu posso dar um commit já, então eu vou dar um commit aqui. Create header file. E aqui eu vou dar um git status de novo para ver, né, se o commit foi criado. Então ele fala que aqui não tem nada, nenhuma mudança, né, em staging, então tipo já está tudo commitado. E se eu der um git log aqui, eu consigo ver a minha alteração. E o que acontece? Se eu for agora na minha branch main, eu vou ver que essa alteração que eu fiz, ela só está nessa feature A. Então, para a gente voltar para branch main, a gente dá um git branch aqui para ver as branches que a gente tem. E eu dou um git checkout main. Então eu voltei para branch main, você viu que ele sumiu aqui o arquivo, então tipo, o arquivo não existe mais aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou trazer essas informações da feature A, dessas mudanças que eu fiz, dessas alterações. E para isso a gente vai precisar dar um git merge. Então eu vou dar um git merge, aí eu vou passar a branch que eu quero, que é a feature A, e ele vai dar um merge na feature. Então ele mergeou minhas duas branches e ele trouxe todas as informações para essa branch aqui, para a branch de main. Agora eu já não preciso mais daquela branch da feature A, porque eu já trouxe tudo para cá, eu já tenho todas as informações que eu quero. Então eu posso deletar ela, eu vou dar um git branch -d e passar o nome da branch que eu quero deletar. Então beleza, ele deletou a branch, se eu der uma olhada aqui vai ter só a branch main. E tranquilo, a gente pode seguir. O que eu vou fazer agora? Vamos fingir que tem duas pessoas trabalhando no projeto. Tem uma trabalhando na feature B e outra trabalhando na feature C. Então a gente vai criar essas duas branches. Então eu vou dar um git checkout -b, feature B. E vou voltar para main, git checkout main. E dar um git checkout feature C. Tem que passar um "-b" aqui, que essa branch não existe. Beleza, então se eu dar uma olhada aqui, vai ter as duas branches, ou seja, das duas pessoas que estão trabalhando no projeto, a feature B e a feature C, e vai ter a nossa branch de main. E as duas foram originárias da branch da main, ou seja, as duas vieram do mesmo lugar. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou começar as alterações aqui na feature C. Então, digamos que na feature C, o que a gente vai fazer? Na feature C, a gente vai criar um arquivo de config. Então, vai chamar config.txt. E nesse arquivo, ele vai ter, por exemplo, o port que a aplicação vai estar rodando. Então, tipo, o port 8080. E lá no header, a gente vai também referenciar esse arquivo. Então, a gente vai falar que a gente tem esse config.txt. E a gente vai commitar essas alterações. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá na feature A, a gente vai fazer agora na feature C também. Então, eu vou dar um git add, aí ponto, vou dar um git status aqui para ver os arquivos que eu peguei. Então, pegou todas as minhas alterações e eu vou dar um commit. Eu vou dar um commit aqui, -m, aí create config file. Então, beleza, criei o arquivo de config agora. Criei já meu commit. E o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para feature B, que a outra pessoa estava trabalhando. Vou dar um git checkout feature B. E aqui dentro eu vou fazer outra alteração. Então, além de criar o arquivo file A, eu vou também criar o file B.
Então a gente vai ter outro file aqui, e aqui a gente vai ter outra mensagem. Então a gente vai colocar aqui a new message for for server error. Então a gente cria aqui essa mensagem. Então vai ter esses dois arquivos, vai ter o file A, o file B e o arquivo de header. Aqui a gente vai adicionar o file B, que vai ser o nosso arquivo lá, que a gente tinha criado com a mensagem. E aqui, se você ver, ele não tem um arquivo de config, né? Porque ele está na AutoAprende. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar essas alterações. Vai dar um git add aqui. Vou dar um git status para dar uma olhada. Então tá ali, tá o file B, o header. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um commit. Então vou dar um commit aqui. E eu vou falar aqui, file B, create file B. Beleza. Vou dar um git status aqui. Demorou, tá tudo em ordem. E o que acontece? A gente vai ter hora que a gente vai mergear as coisas e a gente não vai ter a ordem certa que a gente vai conseguir fazer o merge. Então vamos supor que o cara que criou a feature B, ele vai criar o merge primeiro do que o cara que criou a feature C. Então aqui a gente vai dar um git checkout para main de novo. Aqui a gente vai trazer as coisas da feature B, então a gente vai dar um git merge. Vai dar um git merge feature B. Beleza, a gente trouxe as informações da feature B, a gente pode deletar ela. Beleza, então agora se a gente dar uma olhada, a gente só tem a feature C e a main. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar e vai trazer as informações da feature C também. Então aqui a gente vai dar um git merge feature C. E o que aconteceu? A gente tem um conflito. Por quê? Porque duas pessoas fizeram alteração no mesmo arquivo. Que é o que eu falei, que geralmente é comum isso de acontecer num projeto maior, né? Então, geralmente você tem arquivos headers que eles contêm a informação do projeto. E geralmente várias pessoas alteram esses arquivos. Então, essas alterações elas são comuns, geralmente acontece. Tem jeito de você evitar ela, mas eu fiz isso daqui proposital para mostrar o conflito, né? Então, como ele acontece geralmente. E aqui é bem simples de resolver, por quê? Porque a gente tem informação e foi a gente que criou, então a gente sabe qual que são os arquivos e qual que são as mudanças que a gente precisa ter. Então assim, dá pra gente aceitar as duas, que vai ser as alterações que vão vir dos dois arquivos. Então aqui a gente tem o nosso config, o file B e o file A. Caso contrário, caso fosse uma alteração muito grande e a gente não soubesse como resolver, o melhor jeito para fazer isso seria a gente falar, né, conversar com a outra pessoa que fez a feature B, ou com a pessoa que fez a feature C, e ele explicar, né, não, eu preciso desse arquivo por tal razão, então, tipo, essas alterações que eu fiz, e assim tá meu header file. Então, geralmente você resolve os conflitos assim. Então, aqui a gente já conseguiu resolver ele, né, a gente só salva o arquivo aqui e dá um commit dessas alterações que a gente fez. Então, dá um git add aqui, um git commit, a gente coloca a mensagem aqui, merge fixes, e a gente dá... Aqui é só dar um log, já dá um push, já é costume. Então aqui a gente consegue ver todas as alterações que a gente fez nesse repositório, né? Então tipo, a gente consegue ver os arquivos que foram criados, as alterações que a gente fez. Então desde lá do começo. Então a função principal do Git é essa, né? Então tipo, essa coisa do histórico. Então aqui para a gente ver de forma mais bonita, né, essas alterações, esse log, a gente pode usar o git log graph. Então a gente dá um git log -all -decorate, -online, -graph. Então aqui a gente consegue ver, né, todas as alterações, todas as branches que a gente criou. Então o merge da feature C aqui, as correções que a gente fez no merge da feature B, todo o histórico, né, de quando a gente começou o arquivo, de quando a gente começou o projeto. Então a gente criou o header file e a gente criou o file A. Então, assim, o Git é muito bom por causa disso, para você ver, né, esse histórico. Eu tô batendo nessa tecla, né, porque basicamente a principal função é, tipo, como você consegue ver, né, as coisas acontecendo no seu projeto. Então aqui tem o número, né, o hash das branches dos commits que você fez. Então isso aqui é muito maneiro, é muito legal. Então, agora a gente vai para a segunda parte do repositório, a gente vai para a parte que eu vou criar o projeto lá no GitHub, eu vou subir essas coisas locais lá no projeto. Então, bora lá pro GitHub. Esse é meu usuário do Git, se você não me adicionou lá ainda, me adiciona. Eu tenho um Git faz um tempo, tem alguns projetos aqui que eu fiz, alguns estudos que eu faço.
Então tem projetos que eu fiz de IA, IoT, desenvolvimento de jogos. Então tem bastante coisa aqui legal que eu já criei. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo repositório. Eu vou criar aqui, eu vou colocar aqui para criar um novo repositório. Eu vou chamar ele de Git Project, do mesmo jeito que eu chamei lá local. Eu não vou colocar nada de tipo readme, gitignore, nada dessas coisas. Eu só vou criar o repositório local mesmo, o repositório normal mesmo. Ele vai ser um repositório público, então eu vou criar aqui. O que acontece? Aqui ele me dá algumas opções, né, de como que eu adiciono a minha remote. O que acontece? O Git ele tem esse conceito de local, branch e de remoto. Basicamente o que está aqui no GitHub é o remoto e o que está aqui no nosso PC é o local. Então basicamente o remoto é o GitHub, o seu local é esse aqui que está na sua máquina. Então a gente vai adicionar esse remoto, né, usando SSH. Aqui eu estou usando SSH, se você não tem SSH configurado no seu PC, você pode usar o HTTPS, é só mudar aqui. No Git ele tem um tutorial de como é que faz, né, para adicionar SSH, é bem fácil, é bem de boa. E aqui eu vou estar adicionando, eu vou estar pegando essa linha de Git Remote Add Origin, então ele vai passar a URL do nosso projeto Git. Eu vou adicionar ela lá. E aqui a gente pode dar um remote, remote-v. Então aqui dá pra gente ver, né, que ele adicionou a nossa remota aqui. Então tá tudo certo já. O que eu posso fazer? Agora eu posso dar push para esse repositório aqui, para esse repositório que eu acabei de criar. Então a gente vai fazer isso. Aqui a gente vai usar esse comando que ele está dando a dica aqui de push-u origin main. Então eu vou dar esse comando aqui. Esse "-u é de upstream. O upstream é basicamente o nome da branch que a gente está usando aqui no Git remoto. Então é essa branch aqui. Eu acho que eu tenho que criar a branch primeiro, porque eu acho que esse repositório vai vir sem branch nenhuma. Então eu vou dar um git branch aqui. E aqui eu vou dar o push agora. Então ele vai puxar, ele vai mandar essas alterações lá para o meu repositório. Se eu der um refresh aqui na tela, então tá tudo aqui já. E do mesmo jeito que a gente viu lá local, aquele gráfico que eu mostrei, você pode acompanhar ele aqui também. Então pela essa parte de network do Git. Então isso é bem legal, é bem bacana você ficar acompanhando essas coisas. Aqui tem as branches que a gente criou, né, no projeto, então tipo as branches que estão ativas agora no nosso projeto remoto. E vamos dar continuidade. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou simular mais ou menos o mais próximo possível de como é um projeto real, né? Tipo, tem um conceito que a maioria das empresas usa que é o Git Flow. Eu não vou seguir ele completamente aqui, então eu vou seguir mais ou menos como é que é, né? Como é que a maioria das empresas fazem. Então geralmente nos projetos você vai ter basicamente 3 ou 4 branches, então tipo, as branches vão ser eu vou criar elas aqui, né? Então, fora a main, a gente geralmente tem uma branch de desenvolvimento, que a gente chama de dev. Opa, então eu vou criar ela aqui. Aí eu criei a branch de dev, se eu dar uma olhada aqui nas branches, você vai ver que eu tenho a feature C e a main. Eu posso deletar já a feature C, que eu não vou precisar mais dela. Então eu deleto ela aqui. E eu vou subir essa branch, né? Então eu vou dar um git push "-u origin dev". Então vou subir essa branch lá para o meu repositório. Então ele criou aqui a minha branch. Ela está aqui já, então a dev. Então ela originou da git branch main. E aqui geralmente você vai ter também você pode ter, né? Geralmente tem alguns projetos que eu trabalhei era assim. Então você tem uma pré-release. Então você tem uma branch de pré-release. "-u origin pré-release". E pode ter quantas branches você achar necessário, entendeu? Então, tipo assim, isso daqui vai de empresa, vai de projeto também. Então, basicamente, você tem algumas branches assim, né? Então, tipo, geralmente essas branches vão estar protegidas para as pessoas não mandarem os pushes direto para essas branches, né? Então, elas são protegidas, você tem que mandar um pull request. E é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu vou simular que eu estou criando mais uma outra feature, né? Então, eu vou lá para minha dev. Então, geralmente você pega o projeto da dev, então, tipo, é a branch que vai estar lá como default no projeto. E dela você vai criar uma branch nova, então você vai criar uma branch sua de trabalho. Então você vai dar um git checkout "-b", chamar ela de feature D. E aqui dentro dela, o que eu vou fazer? Eu vou alterar algumas coisas aqui bem básicas do projeto. Vou só criar um novo arquivo, então vou chamar ele de file C, então txt. E aqui eu vou colocar o nome dele. Vou colocar aqui package file C. Pronto. Fingir criar um pacote aqui.
Basicamente o que eu vou fazer? Eu vou adicionar ele também, então vou dar um git add. Eu vou adicionar aqui no header também, então vou criar aqui o file C, txt, git add aqui de novo, git status, beleza, adicionei os dois, vou dar um git commit, vou colocar minha mensagem aqui, vou colocar create file C, beleza, status, tranquilo, vou dar um clear aqui só para limpar meu terminal. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um push dessas coisas que eu criei. Então eu vou dar um git push. Eu preciso jogar nessa do mesmo jeito que eu fiz com as outras. Então eu preciso criar a referência dessa branch lá no remoto. Origin feature D. Então beleza, criei essa branch lá. Agora eu já fiz o meu push, né? Então se eu dar uma olhada lá, vai aparecer minha branch D. Beleza, ela tá aqui já. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um pull request dessa branch. Então geralmente é assim que você faz o merge nos projetos, né? Você não faz o merge direto no terminal. Às vezes faz, né? Mas geralmente não é assim. E o que acontece? Aqui no pull request, o Git ele te dá várias opções. Você pode colocar uns reviews, a galera que vai fazer esse code de review, você pode assinar para alguém, então tipo, geralmente você coloca para você mesmo. E aqui você coloca o título do seu pull request, então tipo, aqui eu create file C. Aqui a galera pode colocar umas paradas mais elaboradas, então tipo, tem gente que coloca lista aqui, tem você fazer lista, tá ligado? Tipo, fazer uns checklist, tipo, teste, passage. Então tipo, a galera coloca a interação com CI e CD também no GitHub. Então ele faz toda uma verificação aqui antes de fazer o seu pull request. Então é bem legal, tipo, essa parte eu gosto bastante. E aqui eu vou estar criando meu pull request. Então eu vou estar criando para dev lá. Beleza, eu criei aqui. Ele vai mostrar as alterações que eu fiz, né, nos meus arquivos, então tipo o file que eu alterei. E aqui geralmente as pessoas vão aprovar, né, elas vão dar uma olhada no seu merge request. E aqui se tiver tudo certo vai estar tudo verde, então tipo ele fala aqui ó, que os checks passaram. E eu posso dar merge, então eu vou confirmar aqui, vou dar merge da minha branch. Beleza, eu já mergei. E aqui ele fala pra mim que eu posso deletar ela, então eu já vou deletar aqui. E tranquilo, a gente fez o mesmo processo que a gente fez local, só que no GitHub agora. Então, tipo, se eu for lá no meu projeto, a branch que é a dev, ela vai estar atualizada. Então não vai estar na main, vai estar na dev. Então lembra sempre as branches que a gente fez as coisas. Então aqui vai estar as configurações que eu coloquei, o meu file C, vai estar tudo aqui. E o que acontece? No meu repositório aqui, no local, não vai ter essa alteração. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer o pull dessas alterações. Então eu vou dar um git checkout dev, para voltar para minha dev. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um pull dessas alterações. Então eu vou dar um git pull. Ele vai baixar aqui tudo para mim. Beleza, eu já peguei as alterações. Então se eu entrar lá no meu projeto já vai estar aqui. Tá o arquivo file C aqui que eu criei. E aqui eu já posso deletar minha branch também. Então tipo, eu posso deletar aquela branch que eu não estou usando mais. Então vou dar um git branch, -d, feature. Tem um jeito de você deletar as branches que não existem mais no repositório remoto. Eu estou fazendo assim, mas por comodidade mesmo, então tipo, é para ser rapidão. Então, para você deletar as branches que não existem mais no remoto, é só você dar um git prune. Então você dá um git prune, remote prune origin. Então basicamente ele vai remover todas as branches que você tá lá não existem no remoto, né? E tem local. Então toma cuidado, tipo, eu sempre tomo cuidado com esses comandos assim, então tipo, eu gosto de apagar uma por uma, eu acho mais fácil, acho melhor. E aqui, beleza, aqui a gente já tá com as alterações, então a gente já tá com as coisas na dev. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma pré-release, então a gente vai lá, a gente vai dar um git com um outro pull request, e a gente vai jogar essas coisas para pré-release, então aqui vai estar aqui, a gente vai colocar release candidate. Aí coloca aqui 1v0, 0. Beleza. A gente cria esse pull request aqui. Aí geralmente esse ele geralmente é um mergeão que a gente fala, então geralmente esses merges de release assim, eles são os merges que contêm muita informação, então tipo a galera demora um pouco mais para ver, a galera vai querer ver mais com mais atenção. Então, tipo, essa parte aqui é uma parte bem crítica assim do processo de release. E o que acontece? Aqui depois que todo mundo aprovou, que todo mundo viu as alterações, aí beleza, você vai dar um merge.
Então dá um merge aqui para confirmando, né, que pode ser feito lá as alterações. E vai tudo para pré-release. E aqui a gente na nossa print local, a gente volta para pré-release, né? Aí beleza. Aqui a gente vai dar um git pull também para pegar as informações. Beleza, a gente baixou tudo que a gente precisava. O que acontece agora? Geralmente quando é uma pré-release, a galera já cria uma flag para essa release. Então a gente cria uma tag. Do mesmo jeito que a gente falou que a release candidate ali v1.10 aí, a gente pode criar uma tag para ela também. Então eu vou estar criando uma tag. Então a gente dá um git o comando de tag, né? A gente passa a tag aqui que a gente vai criar, então é 1v0, é 1.00. E aqui a gente passa o "-m", que é se você quiser deixar um comentário, então o mesmo comentário que eu deixei ali é Elise Candidate V1. Pronto. Beleza, eu criei minha tag, então se eu der um git tag aqui vai dar pra ver as minhas tags. Então ele criou a primeira tag. O que eu vou fazer? Eu vou dar um push dessa tag para o meu repositório, para o meu GitHub. Então eu vou dar um git push, origin v1. Então ele vai puxar essas informações lá, ele vai criar essa tag lá para mim. Então se eu for aqui no meu projeto Git, eu dei uma olhada, você vai ver que tem uma nova tag aqui. Então ele criou essa tag para mim. Então o que ele cria nessa tag? Geralmente ele criou já o source code da release que você criou. Então ele coloca o comentário aqui, ele coloca a tag que você fez. E se você quiser, você cria uma release a partir daqui. Então você consegue criar uma release dessa tag, né? E aqui você gera algumas notas, né, então, da release. Então tipo, ele vai pegar todas as informações dos pull requests que foram feitos nessa release. E aqui vai estar tipo, bem automático, assim, bem automaticozão. Tipo, geralmente tem galera que faz script para fazer isso daqui também. Então, para automatizar. E a gente pode colocar aqui como uma pré-release. Então a gente criou lá como pré-release, a gente coloca ela como pré-release aqui também, marca ela e dá um publish. Então esse daqui vai aparecer lá agora no nosso projeto, se a gente voltar no Git lá, vai estar aqui, né? Então as releases. E vai estar na nossa tag, então tipo, isso é bem legal, essa parte do Git é bem da hora. Eu gosto bastante de usar, então tipo, marcar essas releases, né? Então tipo, isso é bem foda. E se a gente quiser, a gente pode criar uma release, então volta lá para a parte de tag. A gente volta aqui na parte da tag. E digamos que a gente agora quer criar quer criar uma nova release e tal, só quer mudar isso aqui para tipo, não ser, né, mais a pré-release, ela vai ser uma release oficial. Então a gente só dá um toggle aqui e dá um update. Beleza. Aí ele já vai marcar como latest aqui. Então essa aqui já é a nossa nova release. Então geralmente é assim que funcionam os processos de release. Eu acho isso daqui bem da hora, pelo menos no Git, né? Pelo menos essa parte no Git aqui assim. Então o Git ele tem bastante informação, tem bastante coisa para você explorar. Então tem o GitHub Actions aqui também, é bem legal. Tem a parte de issue, que muita gente usa. Então geralmente quando é um projeto que é open source, a galera vai usar bastante essa parte de issue. Tem a parte de insight também, que você consegue ver algumas coisas bem legais do projeto. Então, tipo, você consegue ver o tráfego de informação, quem está mandando quem tá mandando mais código pro projeto. Então, você consegue pegar por contribuidor. Ele não vai mostrar porque não tem muito dado, mas você consegue ver a parte de release, né, o gráfico que a gente criou ali. Então, assim, tem outros steps que a galera faz e tal, para ficar fazendo a manutenção do projeto. Mas eu acho que eu já passei bastante informação, eu já falei bastante, a gente já criou bastante coisa. Então essa é a informação que eu queria passar, né, sobre as branches, sobre como criar o projeto no Git, como fazer os push, fazer o seu primeiro push. Então essa parte é bem legal, o GitHub é uma ferramenta fantástica, sabe? Então você indo se acostumando com o terminal também, você fazendo esses comandos aqui, você vai se acostumar bastante. Então a maioria deles você vai começar fazendo automático, igual várias vezes aqui eu já tá quase dando um push. Então eu acho bem legal, eu acho bem interessante. Eu vou estar criando também, igual eu criei do tutorial de Go, eu vou estar criando um arquivo no Medium lá também. Eu vou estar deixando esse projeto aqui no GitHub, então quem quiser dar uma olhada e tal, acompanhar por aqui, você pode ir pelos commits aqui que vai estar todas as informações. E eu acho que é isso que eu tinha para passar. E valeu!